Secretária Chádia Fracho, seja muito bem-vinda ao Real Time 1. Prazer recebê-la pela primeira vez aqui no Real Time. Seja bem-vinda aqui à sua poltrona. Obrigada. Tem uma água para a senhora aqui. Obrigada. Eu costumo dizer que ali, secretária, é uma câmera que está pegando a gente mais em plano aberto, está mostrando até as nossas famosas parafernálias de um estúdio de televisão, mas a sua câmera é a câmera 3. Em algum momento, se a senhora quiser olhar diretamente para o público, se reportar, é essa câmera. Tá certo. Enquanto eu sento aqui, por favor, vamos chamar a vinheta? Ela é médica especialista em medicina de família e comunidade, além de ser secretária municipal de saúde aqui de Manaus. Chádia Fracho, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigado. Obrigado mesmo por ter vindo aqui ao Real Time 1. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder colaborar aí com informações. Bom, a gente está vivendo um período que naturalmente as síndromes respiratórias são mais fáceis de serem identificadas. É natural esse período de inverno amazônico. Secretária, preocupa, do ponto de vista da Covid, o número de pessoas que não tomaram nem a primeira, nem a segunda, as doses de reforço? Olha, na realidade, preocupa sempre, até porque esse período, como a gente já conhece, né, é sempre os mais chuvosos, então todo ano a gente tem um aumento das síndromes gripais. Não só da Covid, como H1N1, a gente vê aí muita gente gripada nesse momento, né? E a falta de realmente das pessoas comparecerem para completar seus esquemas vacinais, isso sim nos deixa preocupado, até porque são doenças que são imunopreveníveis, né? Nós temos vacina de H1N1, nunca nos faltou vacina da Covid, então a gente tem aí um grande número de pessoas que não foram completar o seu esquema vacinal e que nem sequer tomaram a primeira dose da Covid. Tem um número aqui da sua secretaria atualizado que diz que 257 mil pessoas não tomaram sequer a primeira dose. Exatamente, são 257 mil pessoas, onde a gente vê o perfil das pessoas que são internadas por síndromes gripais, que as pessoas que mais agravam, que precisam de um suporte maior, são as pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina. Por outro lado, a gente tem aí também mais de 220 mil pessoas que estão com seu esquema incompleto, só tomaram a segunda dose. E aí, atrasados com a terceira dose, eu tenho mais de 600 mil pessoas. Então, isso preocupa porque a gente sabe que a vacina ela protege sim das formas graves da doença, ela aumenta a tua imunidade. A gente sabe que depois de 4 meses os estudos já nos mostram que a tua imunidade começa a baixar, é necessário que se tome uma outra dose. E a gente oferece, são várias UBSs, olha, por exemplo, nós temos 171 salas de vacina à disposição. Agora nós temos, entre hoje e amanhã, 75 pontos de vacinação, muitas delas com horário estendido. Então, assim, é preciso que a população também faça a sua parte, procurando se vacinar, completar o esquema vacinal, e a gente está à disposição aí. Tem um fator nisso que a senhora começou a mencionar, secretária, que são as subvariantes. A gente está falando aí de uma vacinação, de uma forma de proteção, porque uma vez a gente falava muito na Delta, em todas aquelas outras, mas que já surgiram tantas outras para frente, e aí mais uma vez a necessidade desse reforço, de reafirmar para o sistema imunológico que a gente tem como combater. É isso. Agora também nós recebemos aí uma quantidade da vacina bivalente, que ela tanto protege contra a cepa original, como as variantes da Ômicron, subvariantes. Então, assim, para você ter uma ideia, nós recebemos 50 mil doses, ok, não são muitas, a gente tem uma programação de receber, talvez semana que vem, mais algumas doses, mas das 50 mil doses que nós recebemos da vacina bivalente,
nós designamos, através do Ministério da Saúde, foi designado 7 grupos prioritários que somam aproximadamente 138 mil pessoas. Desde que nós começamos a vacinar com a vacina da Pfizer bivalente, nós só conseguimos vacinar 4.500 pessoas. Então, assim, a procura ela não está sendo satisfatória. Nós estamos todos os dias nas redes sociais. Por isso mesmo eu agradeço o espaço que vocês nos dão para divulgar essas informações e chamar a atenção da população para que faça o seu papel também, né? Outra coisa muito importante, Caio, é que quando as pessoas começam a ter os sinais, os sintomas gripais, é necessário que em um período de 7 dias ela procure um centro de testagem. Nós temos 50 UBSs hoje fazendo o teste rápido da Covid, porque se de repente der positivo, você já põe a máscara, já se protege e não passa a doença adiante. Se for uma síndrome gripal, apenas é ir para casa, é tomar bastante líquido, é fazer todo aquele resguardo, enfim. Mas é necessário que, aos sinais gripais, aos sintomas gripais, faça o teste. Esse teste ele será mais fidedigno se você fizer dentre os 7 dias dos sintomas iniciais. Então, isso é importante dizer, porque se for positivo, você já toma outros cuidados, já monitora diferente. Então, a população precisa nos ajudar com isso. É claro. E a Secretaria tem disponibilizado, semanalmente a gente recebe conteúdos da assessoria de vocês, mostrando o número de unidades básicas de saúde que estão ofertando esse tipo de testagem para justamente a população entender que às vezes em algum momento é preciso se afastar do trabalho, é preciso ficar um pouco distante da família para tratar da doença. Exato. Então, como eu te falei, nós estamos com 50 unidades de saúde. Vocês podem procurar os endereços nas nossas redes sociais, no site da Censa Manaus. Nós temos, inclusive, de horários estendidos. E para a vacinação, hoje e amanhã, nós teremos 75 unidades de saúde à disposição da população, em todas as zonas da cidade, pronta para fazer a vacina. Além da vacina contra a Covid, existem as outras que estão disponíveis também. Aí vai H1N1, por exemplo, que nós mencionamos no começo dessa conversa. É isso, é importante, né? A vacina da gripe, que é H1N1, ela é dada anualmente, porém a gente não tem a quantidade que vai contemplar toda a população de Manaus. Então, o Ministério da Saúde preconiza que sejam eleitos grupos prioritários. Então, a vacina da H1N1, ela está disponível para pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos. A gente diz todas as regrinhas lá no nosso site. Porque é uma vacina que existe também na rede particular, então, assim, a gente disponibiliza para idosos, gestantes, puérperas, então tem um público determinado. A vacina da Covid, ela é disponível para todos, inclusive para pediátrico. Nós temos aí tanto a Pfizer Baby, que já pega crianças de 6 meses em diante, nós temos a vacina pediátrica, das crianças a partir dos 4 anos em seguida, então todas as faixas etárias nós temos a vacina da Covid disponível. Nós precisamos apenas que as pessoas se conscientizem que todas as vacinas são seguras, todas elas passaram por rigorosos estudos, testes, foram aprovadas pela Anvisa. Nós temos aí mais de 6 milhões de doses aplicadas e não temos aí nenhum registro de agravos por conta da vacina. Então... A senhora lembra nessa sua fala um assunto que foi ganhou uma repercussão nacional em outros estados, que em algumas ocasiões, estados precisaram jogar fora a vacina porque venceu, porque a população estava indo ali se vacinar. E a gente precisa entender que isso é recurso público, é recurso nosso. É isso. Vocês, assim, todos nós aqui na nossa cidade, vimos aí todo o trabalho das equipes de vacinação,
foram vários mutirões, foram vacinas de madrugada, foram vacinas sábados e domingos. Na porta do supermercado? Na porta do supermercado, nas escolas, nos asilos, em locais, no Parque das Tribos, onde nós temos aí os indígenas não aldeados, onde a gente tem a maior concentração, com os quilombolas. Então, assim, em relação à logística, ao planejamento do plano operacional de vacinação, nós não tivemos problema, embora Manaus tenha uma característica muito difícil de acesso, né? A gente tem a área rural, onde nós levávamos muitas vezes de bote para toda a área ribeirinha, para toda a nossa área rural, mas a gente precisa que a população compareça, porque os números estão aí, não nos deixam mentir. Então, quando a gente vê que mais de 600 mil pessoas não voltaram para tomar sua terceira dose, isso preocupa, porque a doença vai sendo disseminada e essa pessoa poderia estar criando muito mais imunidade contra a Covid. É isso mesmo. Bom, e para complementar a informação da secretária aqui, o público que pode tomar a quarta dose, mas ainda não tomou, é na faixa ali de 471 mil pessoas que ainda não tomaram a quarta dose. Eu me refiro à capital Manaus, que são dados da Secretaria Municipal de Saúde. Agora, secretária, ao observar o posto que a senhora ocupa, que é o posto de secretária municipal de saúde, tem um desafio que todo secretário tem, que é a ampliação da rede de atenção primária de saúde. Aqui no Amazonas, aqui em Manaus, melhor dizendo, segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 12 meses, esse percentual é de 74%. Qual o desafio até o final do ano? Olha, os desafios são muitos sempre, mas aumentar a cobertura da atenção básica é o nosso principal. Então, assim, daqui para o final da gestão do nosso prefeito Davi, nós temos 15 unidades de saúde para inaugurar. A gente já começa a entregar agora a partir de março ou abril, porque esse período de chuvas atrasa um pouco o cronograma de obras, a gente sabe disso, mas nós já estamos aí com várias unidades sendo construídas, fechamos algumas para reforma, onde esse período de chuva também prejudica muito. Nós pegamos uma rede, Caio, muito deteriorada, com os espaços físicos muito deteriorados, de unidades básicas que há muitos anos não sofriam uma reforma. E aí, mesmo com a pandemia, nós já fizemos todo um estudo de georreferenciamento, onde a gente detecta os vazios assistenciais, colocamos unidades móveis para atender a população onde tem um vazio assistencial. E através desse estudo de georreferenciamento, nós conseguimos demarcar áreas de total vazio assistencial, onde serão construídas 15 novas unidades porte 4. São aquelas unidades maiores, de 2 andares, cada uma com 1.200 metros quadrados, 4 consultórios clínicos, 4 odontológicos, sala de observação, salas de curativo, uma farmácia muito mais ampliada. Então, isso nos deixa muito feliz, é um desafio. Eu estou extremamente ansiosa para começar, junto com o prefeito Davi, a fazer essas entregas. E houve um aumento nessa atenção básica em relação, entre 2021 e 2022, se eu não me engano, de 16%, se eu estiver enganado. Sim, houve esse aumento desde que nós pegamos a gestão, né? Mas por conta dessas unidades móveis onde a gente põe, a gente consegue. Fizemos o concurso público, onde os candidatos que foram aprovados já estão sendo chamados, cada um assumindo o seu local de trabalho, fazendo os cadastros, o recadastramento de toda a população daquela área. Então, tudo isso ajuda. Nós fomos aí pela 4ª vez consecutiva, pelo Ministério da Saúde, eleitos como a primeira saúde básica do Brasil, pelos itens do Previne Brasil, onde a gente cumpre todos os itens, as metas pelo Previne, obrigatórias, ficando aí à frente de grandes capitais como Curitiba,
algumas outras capitais aí e ficando em primeiro lugar. Então, esse é o resultado, de fato, de muito trabalho, de melhoria de atendimento para a população na atenção básica de Manaus. Isso se dá também, acho que ao seu currículo, se dá de fato ao seu currículo por ser uma médica que atua mais nesse segmento de atender as famílias e as comunidades. Isso é um olhar mais clínico sobre um problema, né? É assim, eu sou médica da prefeitura, né? Eu comecei assim atendendo na UBS há mais de 10 anos, então a gente lá na ponta sabe quais são as dificuldades, escuta muitos reclames da população e quando a gente traz isso para a gestão, além de não esquecer dos reclames da população, de ter passado pelas dificuldades da ponta, é que a gente faz um planejamento muito mais estudado, muito mais consciente para combater ali de frente esse problema. Nós entramos, Caio, logo que eu assumi, 14 dias após a Covid, nós passamos aí por aquela situação da crise de oxigênio, então muito do nosso planejamento precisou esperar. Nós tínhamos uma outra emergência sanitária para cuidar, então o trabalho realmente não para, todos os dias nós temos grandes desafios. Paralelo a isso, a campanha de vacinação continua com força total. É isso. Secretário, eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui ao Real Time 1, obrigado por ter vindo fazer esse alerta. A população precisa se vacinar, precisa olhar novamente aquele cartão de vacina que foi dado no começo ali, que todo mundo queria logo a primeira dose, mas é importante lembrar que existem outras doses para frente, que a gente não perca isso da memória. Afinal, o serviço está disponibilizado. Está disponibilizado, a gente só pede o seguinte, as pessoas que podem procurar organizar o seu esquema vacinal, elas não podem estar doentes, não podem estar gripadas. E, infelizmente, essa época do ano, a gente vê muita gente com a síndrome gripal. Caso você faça o teste, dê positivo para a Covid, você vai precisar esperar 30 dias para tomar a sua dose de vacina. Então, é importante deixar essa observação para ficarem atentos aos sintomas. É isso. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço, senhora. Eu conversei com Chádia Fracha, ela é secretária municipal de saúde de Manaus. A você, internauta do Real Time 1, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe esse conteúdo no seu grupo de WhatsApp. E para receber as notificações de entrevistas como essa, sobre o serviço que está disponível na rede pública de saúde, clique aqui no botão inscrever-se em nosso canal no YouTube, Portal Real Time 1. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.